Guilherme, em relato apaixonante, desbrava os bastidores da Libertadores, compartilhando batalhas intensas e desafios marcantes. Inscreva-se agora para vivenciar cada momento dessas jornadas únicas e explore conosco o épico caminho do futebol sul-americano. Nós chegamos para o jogo final da Libertadores de 2009 contra o Estudiantes no Mineirão. Um repórter vira para mim e falou: sei que o Cruzeiro está contratando o Gil, zagueiro do Atlético Goianiense. O Gil que hoje está no Corinthians. Eu não sabia. E eu achei um negócio assim tão inusitado na hora de uma decisão da Libertadores. Aleatório, totalmente aleatório. Eu falei: olha, eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho essa informação. O Maluf não comentou nada comigo, o Zezé, que já era o presidente de novo nessa época, não falou nada comigo. Eu não tenho essa informação de que o Cruzeiro está contratando o Gil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar acabar o jogo. Estava praticamente já iniciando a partida da decisão. Assim que acabar o jogo, eu vou procurar saber. E realmente existia a contratação e eu sequer imaginava que o Gil tinha sido oferecido e o Cruzeiro estava contratando. Aproveitando essa deixa, foi o pior momento seu, assim, como profissional do Cruzeiro, naquele dia? Foi. Rodrigo, você não imagina assim, a maior lembrança negativa, triste que eu tenho. Nós tínhamos, naquele dia, fretado um segundo ônibus e os familiares acompanharam a delegação do Mineirão, da Toca da Raposa até o Mineirão. Eram 2 ônibus, então o time na frente e o ônibus com os familiares atrás. E depois acabou o jogo, aí tem que ir para a coletiva. Eu estava super bem, cara, estava tranquilo, sabe? Não desmontei. Estava muito triste, mas estava firme. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Né? Temos que ir lá atender a imprensa. Ah, não vai ter coletivo. Vamos lá, Dilson. Nós temos que atender a imprensa na hora que ganha. Não. É em todos os momentos. E a torcida, que é uma satisfação nossa agora. Além do mais, nós temos um contrato e a coletiva era obrigatória pós-jogo na Libertadores. Ela é até hoje obrigatória. Fomos para a coletiva, dificílima coletiva, muito difícil, terminamos a coletiva e tal. E aí vamos embora para a Toca buscar os carros. Quando nós chegamos nos ônibus, o Adilson entrou no ônibus da comissão técnica e o ônibus familiar estava atrás. E aí ele virou para mim e falou assim: vai lá no ônibus dos familiares e chama a minha família. Esse foi o momento mais difícil. Quando eu entrei naquele ônibus, aquela quantidade de esposa, filho, pai, todo mundo abatido, muitos chorando ainda dentro do ônibus, porque eu vi aquela cena, foi a coisa que mais me marcou aquela noite. E aí eu fui lá, cheguei perto das filhas do Adilson, da esposa, e falei: papai está chamando vocês lá no outro ônibus. Elas levantaram assim, completamente aturdidas, né? O que está acontecendo? É a maior lembrança que eu tenho daquele dia, assim, de choque. E aí, de forma muito inteligente, o Maluf dispensou todo mundo de estar na Toca na quinta-feira, pós-decisão, exatamente para se recuperar daquela carga negativa. A sequência não foi nada fácil. Jogo, assim, os dias subsequentes, sexta, sábado, domingo, tudo muito pesado. Eu não me lembro qual que era o jogo. Corinthians na sequência. E depois o Santo André. E os resultados, você se lembra? O Santo André foi 3-2. Cruzeiro ganhou de Santo André, Tipo, mas... 3-2 de virada. 3-2 de virada no último minuto. No finalzinho. Eu me lembro, da voadora na placa. Isso. Não, o Santo André foi lá no interior de São Paulo. Ah, então não foi o 3-2 não. Não, 3-2 foi aqui. Foi aqui. Foi um jogo lá em São Paulo que nós vencemos. Se eu não me engano, no domingo, nós jogamos contra o Corinthians. A torcida apoiou. Corinthians, mas foi 1-0 pro Corinthians? Acho que foi. E depois a gente ganhou lá em Santo André, se eu não estou equivocado aqui. Mas assim... 2-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians. Gol do Ronaldo. Ronaldo fez gol nesse jogo. Acho que fez um gol de pênalti. Pênalti. O que eu costumo dizer, cara? A Libertadores é a competição que todo mundo quer ganhar. Por quê? Porque a Libertadores te leva para o Mundial. Principalmente, o maior objetivo é esse: é você conseguir disputar um título de campeão do mundo. Só que é um preço muito alto que os clubes pagam para jogar Libertadores.
Porque quando você é eliminado de uma competição como essa, é um efeito devastador se o time é um time que tinha condições de brigar pelo título. Agora, você imagina você perder uma final dentro de casa. Tendo feito 1-0 com 15 minutos do segundo tempo. Tendo chance de, no primeiro jogo, ter ganho no finalzinho naquela bola do Kleber. Né? Então, assim, apesar de que o Fábio fez um dos melhores partidos da vida dele. Tem todo um componente. Aí depois vê a história do bicho, que aquela história interferiu. Briga no vestiário. Briga no vestiário. Aí vê a história que Ramires, o Kleber foi no programa no Bem Amigos, os jogadores não foram, sabe? Aí foi surgindo tanta coisa. O que realmente, gente, aconteceu naquela época? Estava tendo um surto na Argentina da gripe suína, ok? E aí a Argentina era o foco daquele momento na América do Sul. A cada 10 argentinos, 7 tinham gripe suína. Veio uma cambada de... Eu trabalhava na MCE, veio um tanto de jornalistas argentinos. A maioria, eles fizeram muita festa depois do jogo. A maioria estava com gripe, cara. E eu atendendo eles depois de uma derrota daquelas. Antes do primeiro jogo da final, o Cruzeiro foi jogar em Goiânia contra o Goiás. Ok? Nós fomos para lá no sábado. O Adilson tinha programado, poupar vários jogadores e tal. O Zezé foi a esse jogo e assim que acabou a partida, o Zezé retornou a Belo Horizonte e eu fiquei com o Maluf em Goiânia. E só aumentando o noticiário do que estava acontecendo na Argentina. Que a Argentina vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não tem vacina, e que as defesas sanitárias, papapá. O Maluf virou para mim e falou assim, tenta ao máximo possível levantar as informações que você possa. Eu fui para uma salinha lá do Hotel Castros, tinha um computador, comecei a imprimir uma série de documentos. Quando a gente chega na segunda-feira, os jogadores fizeram uma reunião após o almoço na segunda-feira e pediram para conversar com a diretoria, dizendo que eles não gostariam de ir para a Argentina com medo de contrair doença e virarem foco e trazerem para as famílias em Belo Horizonte, principalmente os que tinham filhos pequenos. Então, esse episódio aconteceu na segunda-feira de manhã. De manhã, foi para depois do almoço e nós tínhamos um treino à tarde. Começou a ficar cada vez mais inflamado isso dentro do hotel, dentro da concentração. Nós avisamos o Zezé retornou para Goiânia. E à noite, os jogadores pediram uma segunda reunião com a direção. Nessa reunião eu participei junto com o Zezé. Num determinado momento, um jogador virou para o Cruzeiro, para o presidente do clube, para o Zezé, e falou, você está muito mais preocupado com o prêmio que o Cruzeiro vai ganhar da Libertadores do que com a nossa segurança. O Zezé falou, isso é um absurdo o que vocês estão falando. Vou mostrar para vocês que eu não estou preocupado com o prêmio. O prêmio é de vocês. O prêmio integral, se o Cruzeiro for campeão da Libertadores, vocês dividem entre vocês. Então, aí a sequência da discussão do bicho é outra, tá? Aí alguém falou, mas quanto vai ser o valor e não sei o quê, quanto nós vamos ter de bilheteria no segundo jogo? O Zezé falou, a bilheteria vai ser maior do que o prêmio da Libertadores. Eu faço uma troca. Eu dou a bilheteria integral do segundo jogo para vocês, se o Cruzeiro for campeão, e eu fico com um prêmio que vai ser menor. Os jogadores, não, nós queremos o prêmio, se não me engano, era $2 milhões, se eu não estou equivocado. E o que aconteceu? Aí os jogadores viram ali que não tinha esse negócio do Cruzeiro de estar preocupado só com o dinheiro, ok? Aí foi montada toda uma operação. O nosso voo se tornou um voo fretado, era um voo comum, com um voo comercial. Se fretou um avião. O avião saiu de Goiânia, veio até Belo Horizonte, fez uma escala aqui. Quem não quis permanecer dentro do voo foi liberado. Teve gente da comissão técnica que desceu do avião, ok? Outros jogadores entraram, nós fomos para Buenos Aires, cada jogador ficou em um quarto, normalmente ficam 2 jogadores no quarto. Uhum. Foi feito um super esquema de proteção para que os atletas não sofressem nenhum tipo de infecção. Retornamos depois do jogo, tá? O Cruzeiro teve a chance de vencer.
E o que se foi discutido naquela época de bicho é como o dinheiro seria dividido se em partes iguais entre todos os jogadores ou de forma proporcional aos minutos, ao número de participação nas partidas e tal. Gente, esse tipo de discussão acontece em toda premiação de campeonato acontece. É que quando você perde o título, aí começa a procura, teve alguma coisa errada. O que deu dentro do grupo? E aí vaza uma coisa, teve uma discussão de bicho e tal, e acabou que ninguém falava mais da história da gente não jogar na Argentina, que era o grande receio do Cruzeiro, né? Ninguém se comentou mais aquilo. Aquilo sim foi uma pressão emocional muito grande. Foi o que mais eu acho que sobrecarregou o Cruzeiro na decisão, foi a gente ter que ir à Argentina para a primeira partida. E não aconteceu nada. Bom, aí a gente vai para o jogo. O Cruzeiro faz 1-0, tem o controle da partida. Como é que sai o primeiro gol do Estudiantes? A gente perde uma bola no meio de campo. Contra-ataque. Perde uma bola no meio de campo. Segundo gol, vem um escanteio em que houve um erro na marcação. O que isso tem a ver com bicho? Com verdade. Premiação? Sabe? É ficar querendo procurar motivo. Né? Nós tínhamos o controle da bola no meio campo, se faz uma virada para a lateral esquerda e perde a bola na lateral esquerda. Houve o quê? Um erro de passe, uma desatenção do lateral, saiu o contra-ataque do Estudiantes. Né? Foi uma fatalidade? Foi. O Cruzeiro foi soberbo? Não foi. Era um adversário pesado. Não, podia ter empatado no finalzinho, mim, o grande problema desse jogo é que do outro lado tinha um ótimo time. E melhor do que o Cruzeiro. E um grande jogador. E o Verón. O que o Verón jogou bola nas duas partidas, naquele ano, né, naquela temporada. Finalzinho. E o Estudiantes era melhor do que o Cruzeiro. Isso é inegável. E o Thiago Ribeiro jogou uma bola na trave. Finalzinho do jogo lá na Argentina. O Ramírez deu uma cotovelada no Verón. Lembra? Não me lembro. Sim. O Ramírez deu no Verón. E o Verón jurou ele. Bom, aí veio a história que o Ramírez estava vendido e que o Ramírez tirou o pé no segundo jogo. Quando começa o jogo no Mineirão, o Verón vai no Ramírez e dá nele. O primeiro lance que os dois participam, o juiz manda seguir. Ali já era para dar cartão amarelo para o Verón. O segundo lance, o Verón vai no Marquinhos Paraná e dá outra no Paraná e o juiz manda seguir. Ali nós ficamos preocupados. Essa arbitragem, isso é uma interrogação, cara. O jogo está correndo muito solto. E isso na Conmebol é um problema histórico. Tem muito tempo que eu estou afastado do futebol, não sei como é hoje. Mudou a direção da Conmebol, mudou tudo. Mas a gente sempre soube como é que funciona a arbitragem dentro da Conmebol. E o Cruzeiro foi extremamente prejudicado naquele início de jogo. O Verón, com 5 minutos, era para ter sido expulso. Se não me engano, foi o Carlos Amarília que apitou essa partida. Né? E mandou o jogo seguir. E aí, o Ramírez sentiu, o Ramírez tremeu porque estava vendido. Não acredito em nada disso. Porque aquele ali era o jogo da consagração. Você ganha uma Libertadores da América, isso é um fato que marca a sua carreira para sempre. Vai falar, eu não vou porque eu estou indo para o Chelsea, eu estou indo embora para o exterior, eu não vou. Não acredito. Né? Eu me lembro de, depois de anos disso, já entrevistar o Henrique, que foi o autor do gol, né? Volante que fez o gol do Cruzeiro. E aí eu perguntei para ele assim, Henrique, você pensa às vezes assim, que você estaria no hall dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, se o Cruzeiro tivesse ganho aquele título? O olho dele eu penso nisso todos os dias. Nossa. Então, assim, é isso que acontece com quem ganha a Libertadores. Esse é o significado da Libertadores. Ô, Guilherme,